Bom dia, boa tarde, boa noite. Estar só não é o mesmo que sentir-se em solidão. Estar só se refere a não estar acompanhado de outras pessoas no momento. É algo passageiro, ainda que se possa aplicar a um estado concreto ou abstracto. Mas estar só não necessariamente gerará desconfortos ou desequilíbrios. Se o faz, é porque há problemas em realidade. Mas a solidão, sentir-se ou estar em solidão, é um estado emocional pelo qual uma pessoa se sente isolada e desconectada dos outros, mesmo que esteja rodeada por outras pessoas. Assim, a solidão é um estado de ânimo, é um sentimento. Você pode dizer que é um estado de espírito. No entanto, nem sempre esta diferença fica clara para quem está em solidão ou se sente só. Segundo seja a condição emocional do indivíduo, estar circunstancialmente só pode agravar a situação de quem se sente em solidão e extremar seus sentimentos. Esta confusão determina que falar sobre solidão e sobre o estar só pode ser um desafio interessante, pois envolve abordar conceitos básicos, assim como conceitos psicológicos complexos, potencializados pelas interações e pelo também complexo comportamento humano. Muitas vezes necessitamos estar só. Geralmente por um curto ou relativamente curto período de tempo. Mas a realidade diz que necessitamos das outras pessoas para completarmos e nos sentir bem. Somos seres sociáveis que se nutrem da interação familiar e social, edificando-nos com os aportes que recebemos consciente e inconscientemente das pessoas e do meio, fundamentalmente de todos e cada um dos desafios. Nos construímos a partir dos aportes positivos e negativos que a vida nos oferece, da mesma forma e na mesma intensidade. O ser humano até pode decidir por uma vida em isolamento, mas só depois de um longo período de aprendizagem e treinamento, assim como de um autoconhecimento que dê sustento à sua personalidade e ferramentas intelectuais como para discernir corretamente em todo momento e entanto dure essa empreitada. Qualquer outra forma de experimentar uma vida em isolamento humano trará consequências. O fato de mantermos uma vida em contato com outras pessoas não só é determinante no que se refere à evolução social, ao fato de manter características comportamentais humanas, ao acúmulo de conhecimento, ao desenvolvimento de habilidades e de atingir melhores condições de vida, ao fato de se adaptar ao meio e a outras questões óbvias que a vida em sociedade potencializa. As dificuldades que surgem da vida isolada absoluta, sem contato humano, afetam todas as formas existenciais do indivíduo. Pessoas que circunstancialmente cresceram em isolamento, que são casos isolados, mas registrados, perdem, por exemplo, a fala, a capacidade de aprendizagem, o andar bípede, perdem a empatia e, em geral, a amplitude do leque de respostas emocionais. E muitas outras coisas, claro. Fora da sensação de solidão que poderá já anunciar uma condição de desequilíbrio, o fato de viver isolados ou não sentindo só modifica a percepção da realidade de forma contundente, o que determina a forma em que nos adaptamos a essa realidade. Bem, estar só, como já dizemos, é um fato específico e transitório. Pode fazer parte de um estado emocional ou espiritual, mas basicamente se trata de não ter ninguém por perto. Curiosamente, e como já dissemos, estar só não remete à ideia de ter que se sentir só. O silêncio, a natureza e outras formas de acompanhar a escolha de estarmos sós contribuem e até são essenciais em determinados momentos da vida, como acontece na meditação, na introspecção, na tarefa de nos autoconhecer, na criatividade ou na reestruturação pessoal. Mesmo assim, nada disto seria possível estando só e, ao mesmo tempo, imbuídos em sentimentos de solidão.
A solidão, pela sua vez, em tanto sentimento que é desagradável ou doloroso, em geral acompanha momentos de angústia, de depressão, de grande ansiedade e de tristeza, no luto, nas separações e em outras circunstâncias onde, de uma forma ou de outra, sempre hajamos presentes, até como protagonistas, o apego, as emoções e as consequências destas duas não virtudes. A solidão permanece mais tempo em nós e resulta mais profunda e duradoura quando possui a sua etiologia nos primeiros anos de vida. No sentido sistêmico, estar em solidão não se refere apenas à condição de não estar acompanhado por outras pessoas, mas também pode se referir à experiência de não se sentir conectado a um sistema maior, como é uma comunidade, uma cultura ou uma família. Nesse sentido, a solidão tem um significado muito mais amplo e profundo, pois sua existência supõe transgressões às leis e regras da teoria sistêmica que influenciarão, nem sempre positivamente, nas dinâmicas dos interrelacionamentos. O pertencimento, por exemplo, que nos diz que ao nascer já pertencemos a um grupo, a uma estrutura maior que nós, é uma lei intransgressível na concepção sistêmica. Não fazer parte de nenhum grupo, ou seja, ser só, é um conceito utópico. Dentro dessa visão sistêmica, estar só é circunstancial e uma opção, mas sentir solidão já é um desequilíbrio que anuncia uma história, uma origem dentro desse sistema. Não se fala aqui da possibilidade de um indivíduo ser mais feliz ou menos feliz, de ser mais triste ou menos triste, e sim de que a sua condição de desequilíbrio poderá afetar a todo o seu sistema familiar ou social no qual está inserido, de diversas formas e com diversas consequências. Por exemplo, uma pessoa pode ter muitos amigos e familiares, mas ainda assim se sentir só e desconectada da sua comunidade, sem que existam para isso razões evidentes. Neste caso, as razões existem, mas são sistêmicas, o que, por definição, afetarão a todo o sistema. E ainda mais, na observação sistêmica da sociedade e, portanto, dos indivíduos que a formam, tudo acontece em relação direta com os relacionamentos que entre eles se estabelecem. Dentre as bases teóricas da visão sistêmica estão a teoria da comunicação, que enfatiza a comunicação como base dos relacionamentos e do intercâmbio das informações necessárias para que a sociedade exista. E o análise transacional, que afirma que todo contato humano se traduz em uma transação, uma negociação ou uma conciliação, entanto que todo contato se estabelece através de algum tipo de comunicação. A vida em solidão absoluta fecha a possibilidade de que a sociedade exista, e assim, o ser existirá humanamente quando isolado, entanto este guarde e preserve suas características humanas. Pelo mesmo caminho, alguém que se sente em solidão fecha ou desnaturaliza os canais de comunicação com as pessoas à sua volta, sem poder satisfazer uma das suas necessidades sutis mais importantes, segundo Eric Berne, criador do análise transacional, que é a fome de afagos e de reconhecimentos, ou seja, a necessidade de afeto e de amor. Neste caso, o indivíduo não pode preservar aquilo que só pode obter de fora de si mesmo. O ponto é que confundimos palavras e significados e justificamos e até manipulamos, segundo as nossas necessidades, estados emocionais como a tristeza, a depressão e a ansiedade, por não termos defesa ante sistemas de crenças e emoções arquetípicas, arcaicas, como o apego e o medo. Também, muitas vezes, transformamos o fato de estarmos sós, circunstancialmente, em um estado de solidão permanente fora da realidade. Assim, acontece no síndrome do ninho vazio, por exemplo, nos estados de carência afetiva, na intransigência de querer as pessoas do jeito que deveriam ser, segundo o nosso ponto de vista, e em muitas outras circunstâncias. Se estamos só,
e o sentimos como um desconforto, como algo que deve ser resolvido, isso tem solução, e é uma solução relativamente fácil, pois, salvo grandes exceções pontuais, estamos sempre rodeados de pessoas e de possibilidades de contato humano. Se trata, neste caso, de assumir o nosso poder de adaptação que, como adultos, temos e devemos exercer. Agora, sentirmos em solidão como um estado do ser, emocional e profundamente afetados, deixa de ser um momento passageiro e passa a ser uma circunstância sistêmica que exige de nós uma outra atitude, bem mais dedicada e consciente. Exige-nos deter, observar, perceber e ressignificar, para nos adaptar ou transformar aquilo que está em desordem ou em desequilíbrio. Geralmente, este processo consiste em perceber alguma circunstância que está se repetindo na nossa família desde algumas gerações atrás, observá-la, compreendê-la e transformá-la, pois ela se repete na submissão a sistemas de crenças arcaicos, baseados em apegos e em expectativas que já vêm evoluindo sobre desordens e desequilíbrios antigos. Resumindo, se você está só, procure, pois as soluções para isso estão bem pertinho, a seu redor. Se é solidão o que está sentindo, é porque há circunstâncias sem resolver na sua vida. Circunstâncias que esperam por solução. E para isso, para poder resolvê-las, pode ser que tenha que abrir mão de algumas ideias limitantes e aumentar sua plasticidade. Em bom português, você terá que mudar. De todas as formas, o resultado será muito satisfatório. Muita luz a todos, um forte abraço, até logo.